Bem-vindos a mais um Checkmate no Novo Canal, onde quinzenalmente o mundo do xadrez está em destaque. E começamos com um olhar sobre a quinta e última etapa do primeiro Campeonato Felgueiras Xadrez, realizada no dia 30 de abril na Escola Básica e Secundária Dr. Machado Matos, em Felgueiras. Na tarde de sábado, mais de 30 xadrezistas enfrentaram os tabuleiros para a conclusão desta competição organizada pelo município de Felgueiras, em colaboração com alguns dos estabelecimentos de ensino existentes no concelho e contando ainda com o apoio da Associação de Xadrez do Porto. O Novo Canal acompanhou de perto esta última etapa e ficamos agora com a reportagem efetuada pela equipa do Novo Canal. O município de Felgueiras dinamizou o primeiro campeonato Felgueiras Xadrez, que visava promover a prática competitiva do xadrez junto dos alunos e respectivas famílias. A quinta e última etapa deste primeiro campeonato teve lugar esta tarde nas instalações da Escola Básica e Secundária Dr. Machado Matos. A dinamizar o primeiro campeonato de Felgueiras Xadrez. Esta é a quinta e última etapa, foram 5 etapas, cada uma dinamizada em cada uma das escolas do agrupamento, que simpaticamente nos receberam e abriram as suas portas para a comunidade felgueirense e não só. Também temos dos concelhos vizinhos a participarem, nomeadamente de Faf e Lousada, que estão cá a praticar o xadrez connosco. Penso que correu muito bem, portanto, há já muitos praticantes no nosso concelho, desde tenra idade, e o xadrez está para ficar no nosso concelho, com certeza. Muito positivo e queremos continuar a apostar nesta atividade e reforçar, se possível, nos próximos anos. É um balanço muito positivo, sendo o primeiro, pronto, foi o elemento ainda da surpresa e das pessoas não conhecerem e ficarem a conhecer. O balanço é muito positivo, fomos aumentando o nosso nível de praticantes e esperamos que no segundo torneio que a gente vai organizar os números aumentem e as pessoas adiram com mais força. O agrupamento do Dr. Machado Matos foi o primeiro agrupamento a fazer uma grande aposta, uma aposta massiva na aprendizagem do xadrez, porque achamos que portanto, daí advém muitas sinergias, por assim dizer, especialmente no âmbito da matemática. Concentração, portanto, é um jogo de estratégia, não é? E isso faz melhorar bastante a questão da aprendizagem, da matemática, que é sempre um bicho de 7 cabeças, como se costuma dizer, e o xadrez, vindo desde os primeiros anos do ensino básico, portanto, todas as turmas do primeiro ciclo, já há alguns anos que têm nas atividades de enriquecimento curricular a aprendizagem do xadrez. E depois continuamos pelos outros níveis do segundo ciclo, terceiro e secundário, em termos de desporto escolar. Fomos à Lixa, a primeira que foi na Lixa, depois fomos na escola de Unhão, no Externato de Unhão, depois fomos a Manuel Faria e Sousa, secundária de Felgueiras e agora aqui Dr. Machado Matos. Neste campeonato, duas vertentes, a vertente individual e a vertente família, em que as famílias se podem juntar, participar e depois vamos premiar aquelas que mais pontos fizerem. Dentro das escolas temos perto de 900 alunos a praticar. É um número significativo. Já é um número bastante significativo. Fora isso, depois é a comunidade em geral que também adere, como podemos confirmar neste torneio. No final das 5 rondas desta última etapa, o vencedor foi Tomás Freitas, o qual terminou com um total de 5 pontos somados, sendo o segundo classificado Hélder Luís, com este a terminar com 5 pontos, mas com um pior desempenho nos critérios de desempate. O degrau mais baixo do pódio foi ocupado por Rui Azevedo, com um total de 4 pontos. Na competição por famílias, a família Luís, natural de Lousada, foi a grande vencedora com um agregado de 8 pontos somados em 10 possíveis. A família Fernandes Ferreira terminou na segunda posição com 7 pontos e a família Cunha, com 6 pontos, foi a terceira classificada. Nas contas finais deste primeiro campeonato Felgueiras Xadrez, José Pacheco, aluno da Escola Secundária de Felgueiras, foi o grande vencedor depois de terminar com um total de 20 pontos somados em 25 possíveis.
O jovem natural de Felgueiras venceu a primeira e a quarta etapas e uma performance regular nas restantes etapas permitiu-lhe terminar no lugar cimeiro da classificação final individual. Nuno Teixeira foi o segundo classificado da classificação final individual ao terminar com 17 pontos e a regularidade foi a chave para alcançar este lugar. O terceiro classificado foi André Luís, jovem aluno felgueirense da Escola Secundária de Felgueiras, o qual terminou com 16 pontos, sendo necessário recorrer aos critérios de desempate para encontrar aquele que viria a ser o terceiro classificado. Na classificação final da competição por famílias, os 38 pontos totalizados pela família Fernandes Ferreira deixaram toda a concorrência a larga distância, conquistando assim o troféu de família vencedora. Na segunda posição ficou a família Cunha com um total de 29,5 pontos somados, ocupando a família Ferreira a terceira posição com 22 pontos, sendo mais uma vez necessário recorrer aos critérios de desempate para definir quem seria a equipa, ou neste caso a família, a ocupar o último degrau do pódio. No total, mais de 70 xadrezistas participaram nesta primeira edição do Campeonato Felgueiras Xadrez, organizado pelo município de Felgueiras. Ainda mantendo o olhar nos xadrez da região do Douro, Tâmega e Sousa, referência para a realização dos campeonatos distritais de jovens e de veteranos, na variante partidas semi-rápidas, organizados pela Associação de Xadrez do Porto, em parceria com o Grupo Desportivo Dias Ferreira, no passado dia 8 de maio. A Escola João Gonçalves Zarco, em Matosinhos, recebeu esta competição, onde marcaram presença perto de uma centena de xadrezistas, distribuídos pelos 9 escalões competitivos. No escalão sub-8, domínio dos xadrezistas da Escola de Xadrez do Porto, o Colégio Efanor. Filipe Oliveira, o novo campeão, seguido de Dinis Canelas e de Maria Rita Matos, a qual foi também campeã feminina. O paradense Tiago Frutuoso, da Escola de Xadrez do Porto, Colégio Efanor, continuou o seu percurso de sucesso e de conquistas e sagrou-se mais uma vez campeão distrital de jovens na variante partidas semi-rápidas, desta vez no escalão sub-10. A segunda posição foi ocupada por Matilde Silva, da equipa Checkmate Rosário, a qual se sagrou também campeã feminina, com a terceira posição a pertencer a Luísa Melo, da Escola de Xadrez do Porto, Colégio Efanor. Daniel Freitas, do Grupo Desportivo Dias Ferreira, foi o vencedor no escalão sub-12, sendo acompanhado no pódio por Dinis Neto, com o jovem do Amanhã da Criança a ser vice-campeão, e Sofia Valente, da Escola de Xadrez do Porto, Colégio Efanor, terminou na terceira posição e foi também a campeã feminina. O jovem Daniel Silva terminou na primeira posição no escalão sub-14, somando mais um título para a Escola de Xadrez do Porto, Colégio Efanor, sendo acompanhado no pódio pela sua colega de equipa, Maria Rita Pinto, segunda classificada e também campeã feminina, e por Afonso Oliveira, da Academia de Xadrez de Gaia, o qual terminou na terceira posição. Maria Beatriz Arial sagrou-se campeã absoluta e também campeã feminina no escalão sub-16, com a jovem da equipa Maiata o Amanhã da Criança a superiorizar-se a Diogo Pinto e David Patrício, com os xadrezistas do Grupo de Xadrez do Porto a serem respectivamente segundo e terceiro classificado. No escalão sub-18, Francisco Almeida, do Grupo de Xadrez do Porto, conquistou o título de campeão distrital jovem, tendo Francisco Fernandes, do Grupo Desportivo Basket de Lessa, terminado na segunda posição, e Diogo Pires, do Amanhã da Criança, a ser terceiro classificado. A campeã feminina deste escalão foi Catarina Fonseca, da Escola de Xadrez do Porto, Colégio Efanor. No escalão sub-20, Paulo Monteiro, xadrezista da equipa O Amanhã da Criança, somou mais um título, sendo seguido de 2 xadrezistas da Escola de Xadrez do Porto, Colégio Efanor, Rodrigo Rodrigues e João Marques. A campeã feminina foi Vera Amaral, da equipa Maiata O Amanhã da Criança. Já na competição de veteranos, no escalão de 50 anos e mais, triunfo de Pedro Arial, do Amanhã da Criança. A segunda posição pertenceu a José Manuel Cruz, do Grupo Desportivo Basket de Lessa, e o terceiro classificado foi João Sobrinho, do Grupo Desportivo Basket de Lessa. Na competição reservada aos xadrezistas com 65 anos de idade e mais, Rui Mendes, do Grupo de Xadrez do Porto, levou para casa o título de campeão distrital desta variante, seguindo-se na segunda posição Joaquim Faria, do Grupo Desportivo Basket de Lessa, tendo José Carlos Prezado, do Grupo de Xadrez do Porto, completado o pódio, ficando na terceira posição. Nestes campeonatos de jovens e de veteranos de partidas semi-rápidas, marcaram presença alguns jovens xadrezistas da região. Tiago Frutuoso, natural de Paredes, conquistou o título no escalão sub-10 e no escalão sub-14 participaram 5 jovens da região.
Pedro Machado Ferreira, aluno da Escola Secundária de Penafiel e a representar a equipa Maiata do Amanhã da Criança, o qual terminou na 5ª posição com 4 pontos. António Teixeira, Pedro Ribeiro, Tomás Freitas e Henrique Ferreira foram os outros representantes da região neste escalão. António Teixeira somou 3 pontos e terminou na 7ª posição, enquanto Pedro Ferreira foi 9º classificado com um total de 2,5 pontos. Com 2 pontos somados, Tomás Freitas ocupou a 11ª posição e Henrique Ferreira foi 13º com um total de 1,5 pontos. Estes campeonatos distritais de jovens e de veteranos, na variante partidas semi-rápidas, marcaram também a estreia da Associação Lousada Voleibol Clube em provas oficiais desta modalidade. A coletividade de Lousada criou recentemente uma secção de xadrez e dá assim a oportunidade a todos de aprenderem, de praticarem e de competirem nas diferentes provas e torneios oficiais da modalidade. E a próxima prova do calendário competitivo da Associação de Xadrez do Porto, onde poderão competir, é o Campeonato Distrital Absoluto de Partidas Semi-Rápidas, o qual acontece já este domingo, dia 22 de maio, nas instalações da Escola Profissional de Gaia, a partir das 14 horas. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas através da plataforma da Federação Portuguesa de Xadrez. Olhando para o xadrez nacional, referência para a conquista do Campeonato Nacional de Partidas Semi-Rápidas por equipas por parte da equipa da Associação de Xadrez A Torre de Montemoro Novo, com esta a vencer o campeonato realizado no passado dia 30 de abril na Marinha Grande. O pavilhão do Sport Operário Marinhense recebeu as 76 equipas envolvidas nesta competição e, ao longo das 8 rondas, a equipa de Montemoro Novo foi vencendo adversário a adversário, terminando com um total de 22 pontos, resultantes de 6 vitórias e 2 empates no final das 8 rondas. 4 mestres dos tabuleiros, o mestre internacional Paulo Dias, os mestres FIDE José Francisco Veiga, Bruno Martins e Pedro Rego formaram um quarteto de luxo e permitiram a renovação do título conquistado na época anterior. Na 2ª posição ficou a equipa da Escola de Xadrez do Porto Colégio Fanor, também ela com um total de 22 pontos, mas com um pior desempenho nos critérios de desempate. A equipa de Matosinhos foi constituída pelos mestres nacionais Miguel Cismeiro e Paulo Pinho e ainda por Filipa Pipiras e António Caramês Pereira. O degrau mais baixo do pódio pertenceu à equipa do Grupo Desportivo Ferroviários do Barreiro, com um total de 21 pontos, com a equipa a ser constituída pelo mestre internacional Rui Damaso e Fernando Casanova, Hugo Ferreira e Artur Guia. E no dia 7 de maio tiveram também lugar os encontros dos oitavos de final da Taça de Portugal por equipas. No final dos 8 confrontos, as equipas vencedoras avançaram para os quartos de final e são já conhecidos os emparceiramentos. O grupo de xadrez Alequim enfrenta o grupo de xadrez 113, enquanto a equipa do Vitória Sport Clube recebe o Centro Cultural e Desportivo Corvos do Lis. A grande favorita à vitória final, a equipa da Associação de Xadrez A Torre de Montemoro Novo, tem pela frente a equipa da Escola de Xadrez do Porto, o Colégio Fanor. E por fim, o Clube de Xadrez de Montemoro Velho bater-se-á com o Clube Atlético Tessera por um lugar nas meias finais, com os confrontos destes quartos de final a estarem agendados para o dia 4 de junho. Ainda no plano competitivo nacional, este fim de semana de 14 e 15 de maio, realizaram-se os Campeonatos Nacionais Jovens de Partidas Semi-Rápidas em Moscavide. A competição individual decorreu durante o sábado e a competição coletiva decorreu durante o domingo, e no próximo checkmate olharemos aqui para os vencedores, quer da competição individual, quer da competição coletiva. A competição individual decorreu durante o sábado e contou com perto de 300 xadrezistas inscritos, enquanto na competição coletiva 39 equipas lutaram pelo título coletivo. E no xadrez passo a passo de hoje, aproveitando que se aproximam a realização de importantes torneios na variante partidas clássicas, onde, por norma, cada xadrezista tem 1 hora e 30 minutos para efetuar os seus lances, beneficiando ainda de 30 segundos de incremento por cada lance efetuado, um relembrar de algumas regras importantes. Primeiro, só poderemos efetuar um movimento depois do adversário acionar o seu relógio e, neste caso, ele passar a contar o nosso tempo, ou, caso assim não aconteça, e efetuarmos um movimento ainda com o relógio a contar para o adversário, isso será considerado uma falta. Quanto à questão do tabuleiro, e depois do relógio ter começado a contar, vamos olhar
com alguma atenção para 3 mates que acontecem no início do jogo e que é importante também termos a noção para não desperdiçarmos uma das rondas da competição. O primeiro é o mate pastor, muito comum, em que abrimos com peão E4, é agora a vez do adversário, depois o adversário jogando mal, portanto, neste caso o peão A6, carrega, colocamos o bispo na casa C4 e damos a vez ao adversário. O adversário, se avançar um peão de torre, neste caso para a casa H6, é a nossa vez de jogar, quando ele carregar no relógio, aqui está. Temos agora dama F3, o adversário olha para o jogo, carregamos no relógio e temos o peão a avançar para a casa B5, a atacar o nosso bispo, e agora, sendo a nossa vez de jogar, a dama movimenta-se para a casa F7, captura o peão e temos checkmate. Este é o mate pastor. Regra geral, os jovens tentam efetuar este movimento no início dos torneios ou quando acham que descobrem uma forma rápida de vencer a partida e, por norma, não deve ser tentado nas partidas, nomeadamente nos torneios, porque grande parte dos xadrezistas já os conhecem e, a partir daí, vão apenas e só efetuar movimentos de defesa e, eventualmente, ainda irão perder a dama se tentarem fazer este tipo de checkmate. Depois do mate pastor, que nós vimos aqui, há a possibilidade também, muitas vezes, de fazer o mate do louco. Voltamos a iniciar o relógio. Para reiniciar o relógio nos torneios, muitos deles, basta desligar e depois voltar a ligar. Aparece, por definição, o tempo a contar, para aquele, neste caso, o programa já pré-definido, e depois, carregando no botão central, ele está preparado. Como veem, as brancas estão, neste caso, com a patilha ou a alavanca levantada, e é assim que deve começar. Vamos agora ver o mate do louco. É também um mate muito rápido e que pode ser efetuado pelas peças brancas e que convém que estejam atentos. O tempo está a contar, as brancas podem jogar, as brancas abrem novamente com E4, dão a vez às pretas e as peças pretas respondem com Q5. Um lance aparentemente inofensivo, as brancas irão efetuar o seu lance, movimentou a dama para E2, aguardando para ver qual será o lance das pretas, e aqui, se as pretas jogarem F6 e passando a vez às peças brancas, estão, neste caso, a dar a oportunidade de efetuarmos checkmate. Mais uma vez, as peças pretas não tiveram grande cuidado, o jogador de pretas não teve o cuidado de analisar a partida e, portanto, sofreu checkmate. E nos torneios, principalmente naqueles de ritmos mais longos, neste caso as partidas clássicas, é necessária alguma atenção, aliás, muita atenção, porque perder uma partida no início destas rondas, desta forma, acaba por ser um pouco frustrante e desanimar os jovens xadrezistas. E, portanto, atentos a estes pormenores, poderemos, passo a passo, evoluir nos tabuleiros. Este foi mais um checkmate aqui no Novum Canal e, como sempre, o convite para nos acompanhar aqui, passo a passo, acompanhando os principais lances do xadrez, nacional, regional e também internacional, aqui no seu Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.